Hoje é com o tema O Novo Fundeb, Conquistas e Desafios. E eu peço a vocês que coloquem o nome, a cidade que vocês estão assistindo a gente. E o nosso ilustríssimo convidado de hoje, que irá abordar sobre o tema, é o professor Paulo Lira, mestre em Políticas Públicas e Sociedade, e também já foi secretário de Educação Básica do Estado do Ceará. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Nosso Capacita de hoje ele tem como objetivo abordar os fundamentos do Fundeb e tratar dos desafios e exigências para um planejamento de sucesso. Então, lembrando a todos que iremos deixar o chat aberto para que vocês tirem suas dúvidas ao final da palestra, tá bom? Então, quero cumprimentar aqui também a doutora Helena. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, professor. É uma honra tê-lo conosco nesse tema tão desafiador que é a educação, principalmente a educação do Amazonas, considerando toda a nossa logística, toda a nossa problemática de se exercer uma educação com excelência. Saiba que a associação é só gratidão pela sua participação nessa temática. Aproveitando Boa aqui, tarde. Perdão. pode falar, professor, à vontade. Não, eu ia cumprimentá-los e confirmar que a honra e o privilégio são meus e eu espero, não obstante um pouco afônico, eu andei fazendo uma formação de diretores recém-selecionados para o município aqui no Ceará, no dia de ontem, e a voz hoje está um pouco prejudicada, mas vai dar certo e o importante é que nós possamos, de fato, trazer esclarecimentos sobre esse tema tão relevante e que tem trazido um nível de estresse desnecessário aos gestores públicos da educação básica, no momento que nós temos que retomar o sucesso da aprendizagem após essa paralisação por 2 anos. Perfeito. Quero cumprimentar o Elson Ramos de Borba, que já deu um alô aqui para a gente no chat. Por favor, quem já estiver aqui conosco no chat, coloque seu nome e sua cidade. Então, podemos iniciar com a ilustríssima presença do professor e sua brilhante palestra. Pode iniciar, professor. Bom, boa tarde a todos, novamente. É um prazer enorme tocar nesse tema. Fundeb é sempre muito desafiador e muito prazeroso ao mesmo tempo. E, sem sombra de dúvidas, é importante que nós o façamos com muita sensatez, com muito equilíbrio e atentos, muito atentos para o que está contemplado na lei. E quanto mais empoderados estivermos com relação ao que a legislação prevê, maior a contribuição que nós poderemos dar para o sucesso deste desafio. Eu agradeço à Associação Amazonense de Municípios, tem sido um canal muito utilizado por mim e muito cobrado pelos parceiros em diferentes estados da federação, e o trabalho através da federação ou da associação, sem sombra de dúvidas, é o formato em que se pode avançar com maior celeridade e atendendo ao número maior de municípios. A primeira informação que eu tenho reforçado, por mais estranho ou paradoxo que possa parecer, mas que nesse momento se torna muito necessário, é reforçar, junto aos gestores municipais de educação, que o Fundeb é um fundo estadual, ao contrário do que, inclusive, se ouve hoje em algumas esferas, inclusive de âmbito nacional. O Fundeb não é, nem nunca foi, um fundo federal. Existem, de fato, 27 Fundebs, 26 alimentados com recursos do Estado e respectivos municípios, e o Fundeb de Brasília, que, obviamente, só é alimentado com recursos do GDF, do Governo do Distrito Federal.
Isso é muito importante, principalmente quando, nacionalmente, se discute a capacidade financeira de estados e municípios de honrarem atualizações anuais do piso e algumas instituições afirmam equivocadamente que o recurso federal, que o governo federal transfere dinheiro para pagar compromissos da educação básica. Na realidade, a contribuição federal no Fundeb se dá através da complementação, que, de fato, vem subindo significativamente no novo Fundeb, vai sair de 10% para 23%, mas, mesmo assim, a partir de 2026, quando a complementação da União alcançar o seu máximo, ainda será inferior a 1/4 do Fundeb de cada estado. Então, isso é muito importante para que gestores municipais de educação, gestores escolares, professores, apropriem-se deste conhecimento e exerçam, no âmbito de cada unidade da federação, todo o esforço para aumentar a receita do Fundeb. E aí, aumentar a disponibilidade de recursos para o pagamento das diversas despesas. Certo? Então, o Fundeb corresponde à fração de 20% dos recursos que estados e municípios, obrigatoriamente, a partir de 1988, da nova Constituição, têm que investir na educação. 25% é a fração mínima da receita corrente líquida que estados e municípios têm, obrigatoriamente, que investir na educação. Desses 25, 20 formam o Fundeb. E é importante, muito importante, que os municípios saibam ou atentem-se para que há duas ferramentas, há duas sistemáticas de tratar esse dinheiro. Todo dia 10, 20, 30, quando a União transfere recursos para os municípios a título do FBM, o Fundo de Participação do Município, que é a redistribuição do IPI, do Imposto de Renda, ou do ICMS, que é transferido toda a semana, do IPVA, do ITR, 20% vão para o Fundeb do respectivo estado. Então, a saída deste dinheiro dos cofres do município para o Fundeb é automática e é fixa, 20% da receita. Lá na frente, nós vamos ver que o retorno deste dinheiro para o município depende de matrícula. E o que não vai para o Fundeb dessa receita é o que lá, aqui no Ceará, nós chamamos de FME, Fundo Municipal de Educação, e eu tenho visto que, na maioria dos outros estados, chamam de MDE. Eu tenho sugerido rever esse conceito, porque, na realidade, todo esse dinheiro do Fundeb, os 20%, quanto os 5%, são MDE, que quer dizer Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Talvez por isso, aqui no Ceará, nós chamemos Fundeb, 20%, e FME, os 5% desses impostos, mais 25% do ISS, IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, principalmente, que são receitas municipais que têm obrigatoriamente que ir para a educação, mas não compõem o Fundeb. O que o novo Fundeb trouxe de mudança a partir da emenda constitucional 108? Primeiro, é que ele agora é um fundo permanente. Ao contrário do Fundef, que tinha uma data de validade, ao contrário do Fundeb, que tinha uma data de validade, o novo Fundeb, a Lei 14.113, que corresponde ao artigo 212-A da Constituição Federal, ele é permanente. Uma outra importante mudança, que eu falei há pouco, é que a complementação da União passou de 10% para 23%. Vai ser mais que o dobro a partir de 2026. E essa complementação da União, que antes era redistribuída entre os estados, só com base na matrícula e, obviamente, no valor aluno do estado. Por isso, na égide do Fundef e do Fundeb, contemplava apenas 9 estados da federação, Amazonas
e Pará da região norte, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia e Pernambuco da região nordeste, ela agora, a complementação da União, ela será redistribuída em 3 critérios. O VAAF, Valor Aluno Ano Fundeb, que segue a mesma lógica anterior, depende da matrícula, tem os valores aluno, diferentes níveis, se é regular, se é integral, se é educação especial, se é EJA. O VAAT, Valor Aluno Ano Total, que é um valor municipal, cada município tem o seu. Há o Valor Aluno Ano VAAT mínimo nacional, e cada unidade da federação tem o seu VAAT, que depende da receita total disponível para a educação, dividido pela matrícula. Por isso, ela pode variar, ela varia ano a ano. Há municípios do Brasil que esse ano não receberão VAT e receberam no ano passado, e vice-versa. Municípios que não receberam estão recebendo. Há municípios do Brasil que no ano passado receberam 4 milhões e 300 de VAT, esse ano estão recebendo pouco mais de 350 mil reais. Então, é uma complementação da União que, como a outra, depende de matrícula e do aspecto tributário. E o VAR, Valor Aluno Ano Rendimento, que passou a ser redistribuído esse ano, 2023, que esse está atrelado ao desempenho, ao sucesso, ao perfil do rendimento da aprendizagem e da gestão. São 5 os condicionantes e nós iremos tratar disso. Com essa mudança, o que antes eram apenas 9 estados da federação que recebiam complementação da União, a previsão é que, a partir de 2026, 20 ou mais estados da federação passem a receber, porque agora a complementação da União é indexada ao município, ao valor do município e não do estado, como era anteriormente. Outras novidades do novo Fundeb são, por exemplo, que o recurso da complementação da União, indexado ao VAAT, não pode ser todo comprometido com folha de pagamento. No mínimo, 15% deverão ser anualmente investidos em despesas de capital, em investimentos que aumentem, que melhor estruturem as unidades escolares, a Secretaria de Educação, de sorte que possamos dispor de uma infraestrutura melhor, mais contemporânea, para, obviamente, alcançarmos o resultado que sempre será o da melhoria dos resultados do processo de ensino-aprendizagem. Uma outra novidade é que também esses recursos do VAT, obrigatoriamente, 50% do todo nacional, deverão ser investidos em educação infantil. Eu chamo a atenção nesse aspecto, que quem leu a lei viu que 50% do VAT para a educação infantil. Mas a lei do Fundeb prevê que, para cada unidade da federação, será, como vem sendo feito desde 2021, avaliado o perfil do investimento do município em educação infantil. Esta avaliação se dá através do CIOP. Então, há municípios que têm necessariamente que aplicar muito mais que 50% do VAT na educação infantil, e há municípios que aplicam pouco mais de 30% do VAT e atendem às exigências da lei. Esse indicador de educação infantil é publicado anualmente pelo FNDE e cada município deve acompanhar e conhecer o seu IEE para que possa bem gastar o dinheiro do VAT. A outra polêmica, em 2021, na minha ótica, completamente desnecessário, é que, ao contrário do Fundef e do Fundeb, que previam que, no mínimo, 60% das receitas do Fundeb deveriam ser investidas com profissionais do magistério,
O Congresso Brasileiro aprovou, no bojo do novo Fundeb, que essa fração, essa parcela, subiria ou subiu de 60 para 70, mas desta feita para todos os profissionais da educação. Perdemos ou perderam muitas pessoas o ano de 2021 discutindo quem seriam os profissionais da educação, na minha ótica, desnecessariamente, porque a legislação brasileira já tratava com muita clareza quem são os profissionais da educação. O certo é que, antes que o Fundeb completasse seu primeiro ano de vida, 3 projetos de lei foram apresentados e um deles foi aprovado no final de dezembro, decodificando, traduzindo o que a lei já dizia. Profissionais da educação são todos aqueles que trabalham na educação, na escola ou na secretaria, do porteiro ao reitor, e todos eles serão remunerados com a parcela de 70%. A lei traz, na minha ótica, uma ligeira confusão, quando, atendendo a uma lei de 2019, incluía, na primeira versão do novo Fundeb, o psicólogo e o assistente social entre os profissionais da educação. Na segunda versão do novo Fundeb, esses profissionais continuaram sendo remunerados pelo Fundeb, mas não da parcela dos 70%. E eu digo que a coisa está confusa, porque o artigo 71 da LDB, que não foi mudado, continua afirmando que essas duas naturezas de despesa não correspondem despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas isso é uma questão a ser discutida aí, ou no Congresso, ou entre as Cortes de Contas. Agora, na minha ótica, a maior contribuição do novo Fundeb foi de que esse crescimento de 10 para 23 não é automático, não é imediato. Há um importante dever de casa para ser cumprido. E desta feita, o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, avaliado pela Prova Brasil, pelo SAEB e refletidos do IDEB, irão ser importantes indicadores de quem está cumprindo com o compromisso, reduzindo o desvio de série, reduzindo as desigualdades sociais, reduzindo desigualdades socioeconômicas, ou seja, ofertando uma educação básica equilibrada para todos os seus alunos, né? E falar em educação com equidade, é essa expressão prevista na lei, o que se pretende é que haja equidade no processo, na possibilidade de aprendizagem. E, ao contrário do que alguns interpretam, equidade não é tratar todos iguais, porque nossos alunos não são iguais. Há aqueles com maior facilidade de aprendizagem, há outros com maior dificuldade de aprendizagem, há uns que precisam um apoio, um acompanhamento diferenciado. Então, quando a lei prevê equidade no processo de aprendizagem, é chamando a atenção da escola, do professor, dos diretores, que equidade não é dar atenção igual para todo mundo, é dar mais atenção para quem mais precisa, para que todos tenham, aí sim, a equidade, a igualdade na possibilidade da aprendizagem. E, por isso, o novo Fundeb traz um grande desafio aos gestores escolares no que concerne a dominar todas as ferramentas que impactam no dia a dia da escola, a dominar os sistemas que apresentam, que divulgam esses resultados. Sob a ótica do financeiro e do econômico, é o CIOP. Sob a ótica de matrícula, de rendimento, agora mesmo, vocês tiveram até o dia 17 passado, que informar o rendimento de 2022 é o censo escolar. E esses dois sistemas interferem violentamente, é óbvio, no Fundeb. Então, esse avanço dos 10 para 23 depende muito de um sério compromisso da escola, dos profissionais e profissionais do magistério e os demais profissionais, para que, de fato, esse gigantesco crescimento da contribuição de recursos federais repercuta
no âmbito de cada município. Porque, caso contrário, e vocês verão em alguns slides à frente, não obstante haja um crescimento de 23% na complementação da União, poderá haver municípios que continuarão recebendo só a fração dos 10%. E é importante lembrar que os 23%, a partir de 2026, 10% deles dependerão das regras do Fundeb anterior, 10,5% do VAT e 2,5% dos resultados do rendimento daqueles 5 condicionantes. Então, o VAT exige uma perfeita sintonia da Secretaria de Educação com a Secretaria de Finanças. Exige o monitoramento permanente do CIOP por parte do secretário de Educação. Eu, inclusive, tenho dito nas minhas manifestações, as minhas possibilidades de formação de gestores. Semana passada estava lá no interior da Bahia, na região circunvizinha ao município de Amargosa, falando com 20 municípios daquele vale. Há um mês atrás estava lá no oeste, no Paraná, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira. Onde quer que eu vá, né, eu tenho lembrado, se eu for secretário municipal de educação de novo, eu fui secretário municipal de educação em Iguatu, aqui no Ceará, em 2003, 2004, a estrutura do CIOP, o computador, o técnico responsáveis pelo CIOP estariam no meu gabinete. É muito importante que esse sistema esteja sendo muito bem alimentado. Que as informações, por exemplo, do investimento em educação infantil sejam lá postas com muita precisão. Nós sabemos que, historicamente, a folha de pagamento já separava o que é ensino fundamental e o que é educação infantil. As folhas iam separadas. Os processos contábeis as distinguiam. Mas hoje há necessidade que haja essa especificidade, essa clareza do que foi investido em educação infantil, fundamental, em todos os processos. Processo de compra de mobiliário, processo de compra de ensinos, processo de compra de livros, processo de formação continuada de professores, de servidores, etc. Processo de compra de equipamentos, computadores, etc. Tudo aquilo que eu puder distinguir, o que vai para a educação infantil e o que vai para o ensino fundamental, desde o processo de compra contábil, etc., e isso exposto com clareza no CIOP é muito importante e vai definir, vai impactar no IEE, ou IEE, Índice de Educação Infantil, IEI, Indicador de Educação Infantil de cada município. Aqui é só lembrando, eu falei que o VAT depende de atenção. São dois os indicadores, ou são duas as razões que o município vem, desde 2021, sendo habilitado ou não habilitado a receber o VAT. O primeiro é o setor contábil encaminhar anualmente, no prazo e da forma prevista, a informação de que o município honrou o investimento mínimo de 25% da educação, e o outro é provar que o CIOP foi também tempestivamente encaminhado. Tá? Então, esse ano, por exemplo, 69 municípios brasileiros não se habilitaram a receber o VAT. E a importância é que essa habilitação é anual. Há municípios que estiveram habilitados em 2022, não se habilitaram para 2023. E essa informação, senhores, é com 2 anos de antecedência. Quem em 2023 não está habilitado é quem em 2021 ou não informou o CIOP corretamente, ou não demonstrou haver investido 25%, ou não fez não atendeu a ambos os compromissos. 2024 vai depender do que fizemos, o setor contábil financeiro fez em 2022, daí em diante. Certo? E aqui, por exemplo, esse ano, o município amazonense
de Capiranga não se habilitou ao VAT porque não transmitiu o CIOP dos dados do ano respectivo. Da mesma sorte, o município amazonense de Presidente Figueiredo não recebe o VAT esse ano, porque também não transmitiu o CIOP. Então, vocês estão vendo que o Fundeb cresceu, o valor aluno ano vem crescendo. Mas isso não quer dizer que a minha receita do Fundeb crescerá na mesma proporção. Eu tenho que cumprir o dever de casa. Salvo engano, esse ano 2023, apenas esses 2 municípios amazonenses não se habilitaram ao CIOP. Perdão, não se habilitaram ao VAT. Não quer dizer também que os demais municípios habilitados para 2023 estarão para 2024. Depende de haverem transmitido essas informações tempestivamente em 2022. Por sua vez, o VA, que a partir de 2023 vem sendo distribuído na forma de complementação da União, exige 5 condicionantes. O primeiro, que os diretores escolares sejam indicados por critérios técnicos de mérito e desempenho. Certo? E eu, Paulo Lira, particularmente, tenho trabalhado muito nisso aqui no Ceará, Tocantins, Sergipe, Maranhão. Essa minha rouquidão é justamente por ter feito ontem, ter concluído a formação dos diretores selecionados no município de Quixeré, um município aqui cearense, e eu defendo, tá? E atendendo, inclusive, a resolução da comissão que gerencia os recursos do Fundeb, que para atender a esse condicionante, basta que o município tenha um decreto do chefe do Poder Executivo, definindo que a partir de determinado momento, que já deveria ter acontecido, se não aconteceu ainda, só serão diretores escolares pessoas que tenham sido avaliadas por critérios técnicos de mérito e desempenho. Eu entendo que a avaliação de critério de mérito e desempenho é uma avaliação de currículo. Eu não advogo a necessidade de provas, porque, na minha ótica, prova é para avaliar conteúdo intelectual. E o que a lei prevê, a lei do Fundeb, é que a avaliação deve ser a avaliação dos critérios de mérito e desempenho. Mérito e desempenho, eu francamente, não sei como é que se avalia isso em prova. Se avalia vendo o que é que o profissional fez, qual o IDEB das turmas ou da escola por onde esse profissional passou, quais os trabalhos por ele publicados, quais os cursos por ele realizados, e etc. O segundo condicionante não foi considerado esse ano 2023 em atenção ao episódio da pandemia que comprometeu o IDEB de 2021. Mas é importante, eu ressalto a todos os senhores, que esse ano haverá SAEB e os resultados desse ano, sim, impactarão na próxima distribuição da complementação da União indexada ao VA. Os outros condicionantes são a redução das desigualdades educacionais, em especial as desigualdades raciais e socioeconômicas, e a grandíssima maioria dos municípios brasileiros que não se habilitaram a receber o VA, e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês um conjunto de municípios amazonenses, foi justamente por não haver atendido a esse condicionante 3. E daí a importância de toda a Secretaria de Educação, que na semana passada encaminhou ao INEP, o rendimento do ano letivo de 2022 e reveja esses resultados, veja se, eventualmente, houver ocorrido reprovações, quem foram os alunos reprovados, avalie, com base nos dados do censo, do cadastro do censo, quais as características raciais desses alunos reprovados, quais as características socioeconômicas desses alunos, e já se preparem. No decorrer do ano,
em especial nas atividades de contraturno que caracterizam a educação em tempo integral, programas de aceleração da aprendizagem, justamente porque esses alunos irão submeter ao SAEB no final do ano, e com base no que vocês avaliaram do ano letivo 2022, vocês verão que alunos precisam de aulas de reforço, de avançar na aprendizagem, etc. Os dois últimos condicionantes, um é o regime de cooperação Estado-município, normalmente acontece em programas de alfabetização, em programas de transporte escolar, eventualmente programas de formação de professores e de servidores, e, obviamente, que cada município tenha seus referências reais curriculares atrelados, alinhados à BNCC. Chama-se a atenção, no primeiro momento da lei, que os avaliadores em Brasília, e o FNDE, o INEP, etc., no primeiro momento, estão privilegiando, como a lei prevê, um peso maior para o avanço do indicador do IDEB do que necessariamente do nível. Pode ser que o município, o Estado, já tenha alcançado o nível de IDEB previsto para ele, até ultrapassar, e o outro município não tenha alcançado o seu nível de IDEB, mas receba VAR porque avançou significativamente. Isso é para lembrar, mesmo aqueles municípios de baixo IDEB, que não entreguem os pontos, que não desistam de investir na aprendizagem, porque, uma vez alcançado avanços significantes, o peso será maior, inclusive, para a redistribuição dos recursos do VAR, que o que pretende é que a educação básica pública brasileira seja equilibrada em seus resultados, haja equidade para todos os alunos e igual oportunidade de aprender. E aí reduzir taxas de evasão, aumentar as taxas de aprovação, reduzir os percentuais dos desvios de idade séria e tudo aquilo que hoje caracteriza o insucesso da educação básica e que, para isso, foi implantado Mais Educação em 2019 e outros tantos programas do governo federal. Aqui é só um conjunto de municípios do Amazonas, né, que não se habilitaram ao VAR esse ano. O primeiro é Anamar. O documento que eles anexaram ao CIMEC, tratando da seleção de diretores, não correspondeu ao instrumento legal que vincula ao provimento de cargo ou à função de gestor. Já a Nori não reduziu as desigualdades raciais. Atalaia do Norte, ambos os critérios raciais e socioeconômicas. O município de Guajará, o documento que anexou no CIMEC, também sobre a seleção de diretores, não atendeu. Mas vocês veem que a maioria dos municípios, dessa primeira pequena fração de municípios, essa planilha está no site do FNDE, qualquer um de vocês pode ver, está lá as informações do Brasil, de todos os municípios do Brasil, e vocês veem que, principalmente, a inobservância do inciso 3 do artigo 14, a redução das desigualdades, foi o que mais contribuiu para a inabilitação dos municípios ao VAR. Aqui, senhores, é uma informação que é de vocês e que eu tenho chamado a atenção de muitos municípios, de muitos estados brasileiros, principalmente alguns do Norte e Nordeste, onde nós já avançamos significativamente na municipalização do ensino fundamental. O que é? O Amazonas, aqui eu vou mostrar para vocês, ainda tem um pano para manga significativo. Mas qual a importância dessa planilha? Aqui é a planilha do Estado do Amazonas, publicado pelo INEP, correspondente às matrículas do ensino regular, não estão aqui as matrículas da educação especial, de 2022. Aí vocês veem, olhando lá os dados finais, estados mais municípios, que, por exemplo, as matrículas
de 2022, dos anos finais, cerca de 350 mil alunos, são em número muito maior do que as matrículas da educação infantil. Em síntese, isso quer dizer o quê? Que no ano passado, o Amazonas teve 350, quase 351 mil matrículas do primeiro ao quinto ano, e só havia 142 mil matrículas na educação infantil. Se nada for feito, se não houver um programa de busca ativa, porque a queda da natalidade, esta é irreversível, tá? Não adianta, como eu brinco dizendo, quando me encontro em formações presenciais, né? E na maioria dos casos, a grande maioria da plateia é feminina, eu brinco dizendo, não adianta ir para casa fazer menino, que não vai resolver, o problema está instalado. Se nada for feito no Maranhão, dentro de 4 anos, do primeiro ao quinto ano, nas escolas de educação básica pública do Maranhão, do Amazonas, haverá 208 mil alunos a menos do que houve no ano passado. Ou seja, quase 60% a menos. Isso é extremamente preocupante. Isso exige uma visão, um planejamento muito cauteloso, muito técnico, muito importante, porque uma redução de matrículas de 60%, obviamente, deverá repercutir na redução de salas de aula, redução do transporte, redução de servidores, redução de professores, porque se eu vou perder um contingente tão violento de alunos. Então, o que é que nós temos que ver hoje? Onde estão? Qual o espaço da educação infantil crescer? Qual a presença de escolas particulares ofertando educação básica no estado do Amazonas? Existe, não existe? É significativo, não é significativo? O importante é que as escolas municipais deveriam ser o reduto de matrícula do ensino fundamental. Por exemplo, aqui no Ceará, nós estamos vendo aí que a rede estadual ainda tem matrícula nos anos iniciais, tanto do primeiro ao quinto, parcial ou integral, quanto do sexto ao nono, tanto urbano quanto rural. São esses dados aqui, né? São esses dados aqui. Isso no Ceará não existe mais. Isso no Maranhão não existe mais. Isso na Bahia não existe mais. Todo o fundamental está, né? Ou mais de 95% estão em escolas municipais. Então, se há possibilidade de uma queda tão grande nas matrículas do primeiro ao quinto, uma forma de equilibrar o equilíbrio financeiro, econômico-financeiro dos municípios, é ampliar o processo de municipalização. É o município reter as matrículas do primeiro ao quinto ano e pactuar com o Estado que ele nos entregue do sexto ao nono. Que não é nada complicado de negociar com o Estado, porque se nós olharmos aqui para baixo, nós vamos ver que o ensino médio do Amazonas, ano passado, só tinha 182 mil alunos. E havia, no ano passado, 280 mil alunos cursando os anos finais. Ou seja, em 3 anos, quase que vai dobrar a matrícula do ensino médio no Amazonas. E é muito tímida ainda a educação em tempo integral no ensino médio, quando o ideal é que o ensino médio seja ofertado, como é no Piauí, como é no Pernambuco, na Paraíba, em tempo integral profissionalizante. O outro caminho é a educação em tempo integral. Insignificante no Amazonas, que corresponde, no ensino fundamental, uma grande desobediência à lei.
tanto no fundamental quanto no fundamental, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais. Por exemplo, com base nos dados de 2022, o Amazonas só teve 5% de matrículas dos anos iniciais do fundamental em tempo integral e 8% dos anos finais. Quando a LDB estabelece, a LDB exige, desde 96, que o ensino fundamental seja em tempo integral, e depois de 2014, o Plano Nacional de Educação. E 2015, os planos municipais de educação estabelece para cada um dos municípios amazonenses que esse percentual teria que ser, desde 2015, no mínimo 25%. Então, são duas orientações básicas que eu tenho levado para diversos estados do Brasil, que o caminho para buscar equilíbrio socioeconômico do sistema municipal de educação é municipalizar o ensino fundamental e fazê-lo em tempo integral. Aqui eu peguei, por exemplo, os dados de Juruá, onde eu tive o privilégio e a honra de trabalhar, de contribuir em 2019. Vocês veem que em 2019, 2018, 2019, foi quando eu estive por lá, houve um aumento significativo da matrícula em tempo integral. Depois eu não tive mais a chance de ir lá, a pandemia chegou, inexplicavelmente, Juruá regrediu a números inferiores, inclusive, ao que ele teve no passado, certo? Infelizmente, e não é um problema de Juruá, do Amazonas, é um problema nacional, o programa Novo Mais Educação, programa Mais Educação, criado em 2007, com o propósito de fazer a LDB ser obedecida, ou seja, a educação em tempo integral fosse ofertada, foi muito mal entendido, tanto no âmbito federal, o próprio FDE e quem o promoveu, quanto no âmbito estadual, na SEDUCS, nas representações regionais da SEDUCS e no município. Porque, por exemplo, em 2015, que foi o melhor ano, quando o Mais Educação foi mais atuado no Brasil, em Juruá, por exemplo, houve 661 alunos matriculados no Mais Educação. Nunca mais, Juruá poderia ter menos de 661 alunos em tempo integral, havendo ou não havendo Mais Educação. Acontece que, por equívoco, de Brasília até o município, houve um fenômeno que eu chamei em um livro que eu escrevi sobre o Fundeb, um fenômeno da criatura engolir o criador. Passou-se a se entender no Brasil que só haveria educação em tempo integral se houvesse mais educação. Quando, ao contrário, a regra é o inverso. O mais educação é um formato da educação em tempo integral. Mas, uma vez implantada a educação em tempo integral, por exemplo, em 2015, ela deveria ter continuado. Então, a educação em tempo integral é necessariamente uma obrigação, desde 96, por conta da LDB, que tem 2 artigos que assim preconizam, e a partir de 2015, em razão dos planos municipais de educação, há uma obrigação de ofertar, no mínimo, 25% das matrículas em tempo integral em 50% das escolas. Vocês veem aqui, no caso de Juruá, novamente, que essas leis vêm sendo redondamente enganadas. O impacto disso, por exemplo, está aqui, mais uma vez, no exemplo de Juruá. No decorrer dos anos, esse dado aqui é em vermelho também, em 2018, o Fundeb foi inferior a 2019. De 2010 a 2023, a receita do Fundeb em Juruá cresceu 249%, enquanto o valor, o piso nacional do magistério, cresceu. Para quem admite que haja lei de 2021 em diante, cresceu 331%. Há municípios do Brasil que esse crescimento aqui foi muito maior que 331, e há municípios do Brasil que esse crescimento não foi 100%. Então, como é que
eu posso aumentar minha despesa em 331%, ou seja, como é que eu posso aplicar na correção, na revisão anual de salário dos professores, o mesmo índice aplicado na revisão do piso, que são duas coisas distintas, são duas coisas completamente distintas. Piso do magistério é um valor, é um número. Piso é um número. Começou com 950, em 2008, 2009 foi 950, depois 2024, etc, etc, etc. O piso é o número. Piso não é o percentual. Esse percentual de correção do piso é um percentual calculado não por uma lei, mas por um acordo da Undime, do Concede, da AGU, etc. Entraram no acordo e criaram essa ferramenta que prevalecia até 2020, certo? Esse percentual é o índice de correção do piso, e nada mais que isso. A correção salarial em estados e municípios depende de leis próprias. E aqui, para que a gente possa iniciar os debates, são os números que eu falava há pouco, né? Em 2021, salvo engano, esse número de 2021, enquanto o Estado do Ceará, que tinha 590 mil alunos cursando ensino fundamental, os municípios tinham 590 mil e 500 mil alunos e o Estado apenas 9 mil. Ou seja, quem vê essa planilha é que o percentual é melhor, certo? A rede estadual detém só 1,5% do ensino fundamental, o município 98%, o Maranhão 97%, 93%, 87%. Então, esses estados aqui já efetivamente municipalizaram o ensino fundamental. O Maranhão ainda tem 32% das matrículas do fundamental com o Estado. Então, há uma margem aqui grande, o Maranhão não, perdão, de novo, o Amazonas. Há de novo aqui uma margem grande para o Estado avançar na municipalização do ensino fundamental e contrapor aquela queda de matrícula irreversível que está relacionada ao crescimento populacional. Isso é importante que seja trabalhado para que a gente possa caminhar com maior segurança no futuro. Eu coloquei esse slide aqui agora só para trazer uma discussão aos municípios que estão recebendo o VAR, que eu vi, inclusive aqui no Ceará, algumas manifestações de que não se poderia aplicar dinheiro do VAR em pagamento de folha. Não é isso que está na lei. No artigo 26 diz: excluídos os recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5, proporção não inferior a 70%, né, tem que ser aplicados na remuneração dos profissionais do magistério. Aqui não está dito que não se pode gastar dinheiro do VAR com profissionais da educação. Aqui está dito que o VAR não atende à obrigatoriedade dos 70%, mas pode ser aplicado 70, 10, 0, nada, tudo com o pessoal. Então, senhores, para essa discussão inicial, e para que houvesse mais tempo para atender ao chat e às pessoas que têm dúvida, eu só trouxe esses slides e me coloco aqui, Helena e a equipe, inteiramente à disposição para as perguntas que eventualmente surgirem. O microfone de vocês está desligado. O microfone
E você está desligado. Tá ligado aí? Tá. Não vai perguntar. Tá bom. Oi, professor, consegue nos ouvir? Agora sim. Ah, perfeito. A gente estava dando um alô para a Dariana Lima, que está aqui conosco na live, de Borba, também o Luiz Henrique, de Taquatiara, e não temos nenhuma pergunta por enquanto. Do mais, professor, queremos agradecer a sua palestra, foi maravilhosa, muito enriquecedora. A Jéssica de Borba também está aqui também, conosco. Borba em peso conosco nessa live. A Jéssica, que é secretária municipal, creio que seja secretária municipal de educação, do município de Borba. Ela está falando que foi muito importante a sua palestra, com grandes informações. Professor, referente à questão do reajuste do salário do piso do professor, que o senhor que está acompanhando essa temática, qual a sua opinião referente a isso? Bom, vou expressar a opinião e quando eu o faço, eu brinco dizendo que é uma opinião calcada por eu saber ler, certo? Sim. Porque eu sei ler. A PEC 108, que deu origem à Lei 14.113, diz no texto da PEC que vai haver necessidade, que há necessidade de um novo regramento com relação ao piso. A Lei 14.113 foi aprovada e no texto da Lei de Fundeb diz que tem que ter um novo regramento da Lei do Piso e, inclusive, revoga a Lei do Piso de 2008. Por quê? Porque a Lei do Piso de 2008, no artigo 5º, quando fala da revisão anual do piso, faz referência à Lei 14.494, que foi revogada, que era a lei do Fundeb anterior. E também diz que o piso será corrigido anualmente dentro da lei. A lei do piso diz no artigo 5º que o piso será revisto todo ano, de acordo com o valor aluno ano. Agora tem 3 valor aluno ano. Então, em janeiro de 2021, o ministro da Educação consultou a Advocacia Geral da União do MEC e a Advocacia Geral da União do MEC deu um parecer de que deveria haver novo regramento para o piso. Por que o Congresso não avançou nas discussões? Por que esse piso não foi definido? Eu sempre imaginei que, considerando o ano 2021, considerando as eleições, que o Congresso não discutiria até outubro em 2022, em 2020, o novo piso. Mas depois das eleições teriam que ter discutido. Não fizeram. Então, depois veio a discussão, está valendo, não está valendo, está valendo, não está valendo. O mesmo gabinete do ministro consultou novamente a AGU, que no despacho, no parecer, um tanto quanto confuso, ou muito confuso, diz, em determinado momento, que não está valendo, depois diz que está valendo, e no frigir dos ovos,
diz que, de fato, a legislação brasileira exige um novo regramento para o piso. Mas, como essa nova lei não saiu, vamos usar a anterior. E parece, para mim, sui generis, que tanto a portaria passada quanto a portaria do ministro Camilo, ela nem faz referência a percentual e nem faz referência a valor. Aprova o parecer da AGU tal. Certo? É uma situação esquisita. E, portanto, desde 2021, há essa confusão, há isso que a Confederação Nacional dos Municípios chamou de um vácuo legislativo, é fato, está havendo esse vácuo. E em diferentes estados da federação, ou no âmbito municipal, ou agora na decisão de Tocantins, aí da região norte, já no âmbito estadual, a Justiça Federal está reconhecendo que a portaria perdeu sua eficácia. Então, eu recomendo, a minha preocupação, ela é aqui a educação básica de resultados. Que nossos alunos aprendam o que têm que aprender, né? Já é um desafio muito grande. Perder tempo, esforço, talento para discutir algo que, teoricamente, deveria ser muito fácil ser entendido. Muito bem. Agora, por outro lado, o mais importante também, Helena, é que o piso, como eu vinha falando, e o fiz aí enfaticamente, o piso é um valor. Hoje, para quem concorda que a ferramenta anterior está valendo, o piso é 4.422,55. Piso é isso. Ninguém pode ganhar menos que o piso. Todos podem ganhar o piso. Não existe piso nível médio. Piso é o salário mínimo. Para os demais profissionais do Brasil, existe o salário mínimo. Então, o piso é o salário mínimo profissional do magistério. Quem diz que o professor com licenciatura plena ganha mais que o professor de nível médio, modalidade normal, que o professor pós-graduado do lato sensu ganha mais que o professor de superior, são leis municipais. O percentual de correção do piso não corrige salário de professores no Brasil afora. Então, a maioria dos municípios, quando se diz o prefeito não paga o piso, o que está querendo dizer é que o prefeito não aplicou para os demais salários o mesmo percentual de correção do piso, o que não é obrigado, a menos que uma lei municipal faça esse atrelamento, o que, na minha ótica, é um equívoco. Eu faço plano de cargo e salário do magistério desde os anos 90. A partir de 2008, nenhum plano de cargos que contou com a minha assessoria trazia ou traz no texto do plano qualquer fixação ao salário inicial. Não é por maldade, não é por sacanagem, não é coisa nenhuma, por bom senso. Ora, se o chefe do Poder Executivo, se o prefeito, não tem um arbítrio para definir o salário inicial, quem define o salário inicial é o governo federal, como é que eu vou indexar compromissos do município ao valor que eu não conheço e que nem tem autoridade sobre ele? Tá? Então, o piso tem que ser obedecido, PT. O piso tem que ser obedecido. Mas aplicar, o mesmo percentual de correção do piso aos demais salários, para quem ganha mais de 4.422, aí depende da lei local. Perfeito. E mais do que a lei local, depende da disponibilidade financeira. Não adianta, ninguém tira leite de pedra. Ah, mas o valor cresceu, sim, mas não tem dinheiro. Eu mostrei há pouco o Juruá aí no Maranhão, aí no Amazonas. O piso cresceu 331, o Fundeb de lá cresceu 246. Como é que eu vou aplicar todo ano o mesmo percentual? Então, isso criou um caos nacional, certo? Há estados e há municípios do Brasil que pagam salários aos profissionais do magistério superiores ao salário do professor
universitário de nível superior. Eu não discuto salário de ninguém, eu não tenho procuração, não tenho direito, não tenho liberdade, eu não discuto o valor pecuniário de salário com ninguém. Não me acho. Agora, discuto com muita tranquilidade a capacidade financeira de um município de assumir compromissos, respeitados os demais compromissos, certo? Eu estou vendo, passei semana passada, a semana toda, em Sergipe. Tivemos um encontro com a prefeita que chorou conosco, desesperada, porque caiu o teto. Caiu o teto da escola. Graças a Deus, à noite, e ninguém foi alcançado. Mas a estrutura da educação, em algumas unidades federativas do Brasil, a estrutura está em pandarecos. Todo o dinheiro está sendo comprometido em folha de pagamento. Certo? E outra coisa importante, é delicado que se diga, né? Não está havendo, em diferentes municípios, digamos, um reconhecimento do esforço do município de pagar, de vir pagando, de comprometer todo o Fundeb com folha por parte do profissional. Porque eu tenho me assustado, senhores que estão me ouvindo, não sei o caso do Amazonas. O Amazonas é uma peculiaridade toda diferenciada. Eu peguei a lancha belíssima para sair do Porto de Manaus até Juruá, né? No primeiro dia, ela estava com um problema de pistão, levou 30 horas. Da segunda vez que eu fui, levou 24 horas, né? Então, tem que ser respeitado o Estado do Amazonas com todas as suas diferenças, que é a mesma coisa do Pará, né? Distâncias monstruosas, limitações de deslocamento, etc. Mas há que haver uma sensatez de todos os lados, porque não, senão não vamos construir um fosso que, em determinado momento, pode ser intransponível. Brilhante, professor. Eu poderia ficar lhe ouvindo aqui horas e horas e horas, porque, de fato, o senhor conseguiu resumir em poucos minutos, creio eu que a dúvida de muitos secretários de educação nos municípios, conseguiu nos explicar o papel, né, tanto do governo federal quanto do município, e que eu espero, de alguma forma, né, Thaís, que eles possam ter compreendido, e a aula ficará gravada, disponível no nosso site. Quem se inscreveu poderá acessar o site e assistir, porque algumas pessoas entraram depois pela dificuldade de internet. Quem não se inscreveu também poderá se inscrever no site e ter acesso a esse conteúdo brilhante do professor Paulo. Temos mais algum comentário, doutora? O Ismael Galúcio diz que isso mesmo, educação não se faz só com folha. E o Paulo Isaac Gonçalves colocou: há de fato uma certa pressão do sindicato da categoria no município. Então, sindicato está corretíssimo. Eu aplaudo o sindicato. O sindicato é uma instituição privada de interesse classista. O que eles têm que fazer é exatamente o que eles estão fazendo. Agora, até onde vai prevalecer a interpretação do sindicato e vai prevalecer o bom senso, a autoridade, o planejamento do gestor público, esse é o equilíbrio. Eu não tenho por hábito, eu sei qual é o conceito dos sindicatos, Brasil afora, com relação à minha pessoa, né? Obviamente, não estou aqui para julgar ninguém. A minha religião recomenda não julgar para não ser julgado. Não mudo. E tenho dito a todos eles, a partir do momento que eu começar a mentir e inventar, pode jogar tantas pedras quantas quiserem. Mas enquanto eu estiver dizendo a verdade, eu não estou aqui para dizer, o Paulino está do lado do prefeito, eu estou do lado da educação. Estou do lado da educação. Certo? Me estranha, por exemplo, nessa discussão de valorização do magistério, profissional que ganha 9 mil por mês, matricular o filho na escola particular que o professor ganha 940 pau. Então, quem é que não está valorizando o magistério? Se eu pego meu filho, que saiu das minhas entranhas, e matriculo numa escola particular, e ele ganha
o professor do meu filho ganha R$ 940, eu ganho 9.000 e vou para a greve porque eu quero 33% de aumento? Então, é esse bom senso que eu provoco para que vá para a mesa e nós possamos discutir com sensatez, equilíbrio, educação e respeito. Perfeito, professor. Mais algum comentário? Não. Então, encerramos aqui, mais uma vez, só gratidão pela sua honrosa participação. Em nome do presidente Anderson Souza, que é presidente da associação e prefeito de Rio Preto da EVA, queremos agradecer, professor, pela sua participação nesse mais um evento do AM Capacita, com o tema educacional. Isso, muito obrigada, professor, foi brilhante e muito enriquecedor. Acho que caiu a conexão. Será? Provavelmente caiu a conexão dele. Ainda estamos com ele? Caiu. Vamos aguardar só um minutinho para ver se a gente consegue tê-lo Pra que de ele- volta aqui isso. conosco, para Que se ele possa despedir. despedir. Mais algum município se manifestou? Enquanto isso, vou cumprimentar a Rejane, a Graciete, a Paula, a Djanira e a Nilzerlan de Borba. Muito obrigada pela participação. A Aldísia de Almeida. Boa tarde, pena que cheguei tarde. Mas vai estar no nosso site, tá, Aldísia? Pode se inscrever que você terá acesso. O professor conseguiu voltar, Thaís. Conseguiu? Ah, ótimo. Passa a palavra para ele. Então, professor, a gente passa a palavra para o senhor se despedir. Muito obrigada. Eu agradeço, honrado, essa oportunidade. Confirmo, indubitavelmente, que continuo à inteira disposição da AAM. Repito e reforço, o trabalho via associação é aquele que nos permite fazer com maior rapidez e celeridade. Contem comigo sempre que necessário, certo? Inclusive, se quiserem bolar formações presenciais, Ai, porque aí no Amazonas exige, e o tempo, eu digo para mim, felizmente, né? Um bom velhinho aposentado tem tanta coisa para fazer, é bom, né? Eu tenho por vocês, pelo Amazonas, um carinho muito grande. Eu sou engenheiro de pesca de formação, né? Em 1979, vocês não tinham nascidas ainda, eu fui implantar o Sistema Brasileiro de Estatística de Pesca, aí no Amazonas. Eu vi que estão nos ouvindo em Taquatiara, eu estive em Taquatiara em 79, eu estive em Maués e estive em Parintins. Não foi para festa. Tudo isso para fazer estatística de peixe. Agora eu estou trabalhando na educação. Então, se a Associação Amazonense de Municípios, em algum momento, quiser contar com a minha contribuição, é importante que a gente planeje e eu encontro um espaço na agenda para dar um pulo aí. Será uma Certo? honra, professor. E eu peço, se alguém achou que eu falei com muita frieza, né, para nos autopredicativos, é que eu digo que o nosso tempo está muito curto. O meu, então, está curtíssimo, né? Nós temos aqui que acelerar. O nosso débito com nossos alunos é muito grande. Então, nós temos aqui acelerar. Ninguém melhor que o professor da Educação Básica Pública Municipal para fazer. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Professor, o senhor poderia compartilhar... Professor, o senhor poderia compartilhar a sua primeira tela, por gentileza, que tem seu nome e o e-mail, que alguns municípios estão solicitando seu e-mail. Consegue? Essa? Tem na primeira tela, tem o seu e-mail. É na última, né? Na última, perdão. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. É que eu saí. Então, o senhor poderia falar que a Thaís digita aqui? O senhor poderia falar o seu e-mail? Paulo Lira 1, Paulo Lira, 1@hotmail.com. Paulo Lira 1202, 12 de fevereiro, @gmail.com. 2, Repete o segundo, por gentileza, professor. Paulo Lira.
1202, 12 de fevereiro. Certo. 02. @ gmail.com. Perfeito. Telefone 85 Pode falar. 99171 1010. Pronto. Compartilhamos o seu e-mail e telefone, professor, caso os municípios queiram entrar em contato. E do mais, amamos a ideia de realizarmos o encontro Sim. presencial. Com certeza. Iremos passar essa demanda para o nosso presidente, Anderson Souza. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos os municípios que sempre estão presentes conosco, participando do AM Capacita. E a gente frisa que vai ficar disponível no site da associação a aula, basta você acessar o nosso site, se inscrever e terá acesso a essa brilhante palestra do professor Lira. E ficamos por aqui. Isso. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado, vai, professor. vai. Tchau, tchau. Boa tarde.